Oi, eu sou Laís Casado, eu estou viajando há quase um ano como nômade digital e empreendedora. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu tenho vivido nesse um ano aí pelas Américas. Eu decidi começar pela Colômbia, né, que é a América do Sul ainda, porque eu já tinha conhecido outros países em outras viagens da América do Sul. E aí eu embarquei pela América Central, passei pelo México e agora estou aqui nos Estados Unidos, conhecendo mais uma cidade, que eu também já tinha vindo aqui. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, né, é o quanto de coisa que eu aprendi nessa viagem, quanto de pessoas diferentes eu interagi, quanto eu tive que me desconstruir, né, nessa questão dos idiomas, na questão das culturas, de quanto as pessoas são diferentes, mas ao mesmo tempo são muito iguais. Eu não fiz nenhum roteiro, eu quero deixar esse vídeo fluir, porque foi muita coisa mesmo que eu vivi, né, externamente e internamente. Porque eu gosto de falar aqui o quê? A gente, quando viaja, a gente se transforma por dentro, né, não é só aquilo que a gente vê, mas é como as experiências que a gente vive nos transformam. E se a gente estiver aberto, termina acontecendo sim uma transformação, uma mudança. Né? Você vai dizer, Laís, mas é só uma viagem, né, de turismo, eu não vou viajar como você por um ano. Eu vou viajar de férias, eu quero tudo organizado, eu quero ir com uma agência, eu quero ir com um grupo, eu não quero ir sozinha. Eu entendo, mas a depender do olhar que você colocar para a viagem, a partir do quanto você estiver aberta e disposta, aquela viagem pode transformar. É uma pessoa que você conhece, é uma conversa diferente que você tem, é um lugar novo que você vê, porque o nosso ambiente, ele nos molda. Então, quando você fica sempre ali na zona de conforto, no mesmo lugar, seja no trabalho, na cidade, né, fazendo o mesmo caminho para o trabalho, a mesma caminhada de sempre, estando na mesma casa, você termina não vendo as pequenas coisas ali, os detalhes da vida. Então, a viagem, eu acho que ela é especial porque ela proporciona isso. Você sai do seu lugar, literalmente, né? Sai da sua zona de conforto e sai também daquilo que você está sempre acostumado a ver. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de viajar, eu estimulo as pessoas a viajarem, eu gosto de escrever sobre as minhas experiências de viagem, porque quando a gente sai desse lugar comum, desse ambiente comum, a gente realmente consegue enxergar as coisas com outras possibilidades. Saindo desse lugar comum, a gente consegue se conhecer melhor, tomar novas decisões, a gente começa a pensar de outras formas, né, a partir do que a gente vê, do que a gente enxerga. Lembrando que você tem que estar muito disposto a isso, você não pode estar fechado, ou de mau humor, ou preocupado quando acontece algum perrengue, né, porque viajando sempre vai acontecer alguma coisa que você não planejou. Por mais que você planeje, você tenha um roteiro, você saiba o que você vai fazer, mas alguma coisa sempre sai do programado. Às vezes não é culpa sua, é culpa de alguma coisa que aconteceu, o tempo fechou, começou a chover, né, a agência ali, aconteceu alguma coisa com o seu passeio, você perdeu um voo, você perdeu um trem, acontece, né? E aí, como é que você vai reagir a isso? Você vai ficar muito estressado? Não adianta, né? Então, eu acho que tudo o que acontece na viagem é uma forma também para você se conhecer e trabalhar suas emoções, trabalhar como você vai reagir às coisas que vão te acontecer. E é o que tem acontecido muitíssimo comigo, né, nesse um ano, porque eu tô experimentando esse nomadismo digital, viajando e trabalhando ao mesmo tempo, né? Eu já escrevi sobre isso e falei um pouco em outro vídeo também, mas prometo fazer outro, sobre especificamente a questão do nomadismo digital. Mas eu quero deixar aqui nesse vídeo é que, com certeza, a viagem ela é mais para dentro do que para fora. Pelo menos para mim foi assim, foi o que eu estava buscando, né? Apesar de ter feito outras viagens, já trabalhar o meu autoconhecimento de outras formas, tá? Eu acho que a viagem ela é uma ferramenta de autoconhecimento, ela não é a única, existem várias ferramentas aí à disposição, mas eu acredito muito na viagem, a minha forma preferida, né, de me conhecer, de me inspirar, de ver o mundo, né, com meus próprios olhos, fazer coisas diferentes e compartilhar, que aí é uma coisa mais minha mesmo, né, de vir aqui e compartilhar com as pessoas. Tem gente que viaja e não posta nada, e tá tudo bem, o que importa é o que você vai sentir, né, eu gosto de compartilhar, de trazer as reflexões, e esse foi um vídeo aí mais espontâneo, não fiz roteiro, mas se você tem um desejo de viagem, um sonho de viagem, faça isso, se planeje, se organize, né, não precisa ser um ano, pode ser um mês, mas eu também recomendo que você procure, né, mulheres aí fazer pelo menos uma viagem sozinha na vida, para refletir, para pensar na sua vida, não precisa ser para fora do Brasil, pode ser num outro estado, num lugar aí de praia, num lugar que te proporcione, né, essa reflexão, que você saia do seu ambiente comum, né, se você mora em praia, você vai para o campo, se você mora no campo, vai para a praia. Eu acho que isso vai te ajudar muito na tua jornada, assim como está ajudando na minha, e eu me transformei totalmente nessa minha viagem de um ano.